aposta, que confia, gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente, agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. 8h22 aqui na Jovem Pan. Nós recebemos em nossos estúdios o Emerson Peronte. Ele não veio falar de borracha, o asfalto borracha foi falado pela Eixo SP agora há pouco. Não é mesmo? Não que ele não contribua para isso, né? Sem dúvida, e contribui muito. E também não, quer dizer, vai perpassar sim pela Peronte, mas o Emerson, ao longo desses 30 anos de atuação no mercado, adquiriu know-how, experiência, e agora ele tem um projeto. E qual é o projeto do Emerson? Compartilhar essas experiências com outros empreendedores. Veja só que ideia bacana do Emerson Peronte. E você vai abrir a mente dos empreendedores, é isso, Emerson? Bom dia. Como é esse projeto abridor de mentes? Ferramentas da Peronte não faltam para isso. Né? Exatamente. Bom dia, Fábio, Ney. Bom dia. Bom dia, o Davi, o Regis pela oportunidade. É isso, né? Eu gosto de brincar com as palavras, né? Então, na verdade, nesses anos todos, eu acabei sempre compartilhando experiências, ideias, e eu não percebi o quanto isso poderia ser útil para outros empresários, né? Eu absorvo muito com a experiência de outros, e a minha experiência a gente sempre acha que não é útil, né? Então, nesses anos a gente foi consolidando essa ideia, e nesse ano, assim, depois da pandemia e tudo que aconteceu, eu comecei a revisar um pouquinho, não só a minha utilidade na loja, na empresa, e como empresário, empreendedor, mas como eu poderia ser útil para outros. E a minha intenção era o que eu posso fazer para que as pessoas não passem por tantas dificuldades como eu tive que passar. A gente às vezes procura em livros, em conhecimento, mas não encontra a saída, né? Muitas vezes o mercado é muito volátil, o mercado é muito rápido. E aí eu resolvi elaborar um curso, né? Esse curso vai estar no ar na semana que vem. Quem quiser também alguma informação, ou quiser uma pílula desse curso, eu até entro no meu Instagram lá, Emerson Peronte, põe eu quero, que eu vou te mandar, só para você ter uma ideia do que é. Sim. Mas a gente resolveu fazer um curso, são 20 tópicos, e eu estou tratando nesse curso de temas práticos que a gente, como empresário, vive o dia a dia. Então, como desenvolver um produto, como escolher um ponto comercial, como eu trato os fornecedores. Eu percebi nesses anos todos que nós tivemos que mudar o jeito que nós olhamos para o negócio. Até porque eu vim do mundo analógico, onde não existia celular, por incrível que pareça, teve uma época que não tinha celular. E hoje o mercado é muito mais ágil, né? Clientes que vão na empresa com o celular na mão e tem o preço, tem a informação, compra em mercado digital, chega amanhã. Então, como você sobrevive nesse mercado, né? O que você pode fazer para adaptar o seu negócio para essa realidade? Até porque ela muda toda hora. Sim, ela é muito dinâmica, né? Muda toda hora, né? Um comportamento que eu observei da pandemia foi o comportamento do consumidor. Tenho itens da loja que eram varejo, que talvez ia demorar uma década, 5 anos para mudar o comportamento de consumo, e a pandemia, por uma necessidade de você comprar na sua casa, acelerou muito o processo de compra e de decisão do cliente. Quem tinha medo de ir para o mercado digital, de pôr o cartão, de comprar pelo WhatsApp, será que vão entregar? Você foi obrigado a fazer isso na pandemia. E aí, com a volta do mercado agora de uma forma normal, esse hábito foi instalado. Então, eu tenho alguns produtos na loja que eram muito mais varejo, assim, que você pode comprar na sua casa, você sabe o que é, que acabou que não vende bem menos do que vendia antes. Então, esse é um exemplo, né? O que eu faço como empresário para me adaptar a essa realidade se o meu negócio precisa de pessoas? Verdade. Então, a minha ideia foi, a gente trabalhou bastante assim, e fazer um curso, compilar um curso com experiências minhas. Eu não sei do seu negócio, eu não sei do negócio de ninguém. Eu sei do meu negócio, eu sei o que eu passei. Então, a minha ideia é falar da minha visão de cada um desses temas para ver se a gente consegue inspirar pessoas a encontrar uma saída mais rápida que os livros, que às vezes as pessoas que têm mais teoria e não têm a prática não conseguem
enxergar a saída. Ô Emerson, sem querer dar spoiler, né? Mas como é que começa isso? Né? Começa com o empreendedor estar aberto a novas experiências e a modificar até às vezes algo que ele já tem como conceito para poder sobreviver, para poder ter sucesso no negócio? Sim. Na verdade, não tem outra saída. Ou nós vamos nos adaptar ao que o mercado está pedindo e querendo, né? Ou a necessidade do mercado, ou você não sobrevive. Eu não estou falando de valores, né? Eu acho que a honestidade, os valores é uma ética e você mantém a sua ética. Eu não consigo nem viver em um mundo diferente dos meus valores. Mas a forma com que eu ajo, as ferramentas que eu uso, elas têm que ser conforme o mercado exige. Eu falo muito de um elo, assim, que eu gosto muito de brincar, que é o elo da vida que eu tinha lá, da geração do meu pai, e hoje a vida que eu encaro com as minhas filhas. E a gente no meio desse mundo. Então é uma adaptação que você tem que fazer daquele mundo. O mundo do meu pai não entende o mundo das minhas filhas. E minhas filhas não entendem o mundo como era do meu pai. Então hoje existe uma necessidade de você criar alguns conceitos que eu não acho que tudo que está aí também. Isso se insere nos negócios também? Exatamente. Exatamente. Tudo é relacionamento, né, Fábio? Tudo é relacionamento. Então, como que você adapta o seu negócio para essa geração? Vamos imaginar que eu tenho um negócio que era do meu pai, é tradicional e é daquele jeito que funcionou e é o que as pessoas fazem, é assim que vai funcionar sempre. Essa geração, ela vai acabando. Time que está ganhando não se mexe. Nem mais sempre. ou menos assim. Nem sempre. Essa máxima essa não é a vale. ideia, né? Mas que não vale, né? Em valores sempre. Né, em valores, em ética sempre. É o seu jeito de ver o negócio. Correto. Mas as ferramentas, o modo de agir, hoje, por exemplo, como você trata um colaborador? Não é do jeito que a geração do meu pai tratava. Como que você trata um cliente? É isso que eu toquei no curso. É exatamente esse o ponto. Porque como eu vivi os anos 90 lá, no início da internet, como que era, eu lembro de empresas na época que você ia comprar, ele te tratava mal, mas você não tinha opções de compra. Não tinha Você falava, eu não vou comprar aqui, estão me tratando mal, e ia embora. Não encontrava em outro lugar, não tinha internet, você não tinha o que fazer. Voltava, quase que você pedia desculpa pro cara que você não comprou naquele momento. Eu via isso acontecer no comércio. Eu via isso acontecer. E hoje, você tem um cliente que entra com o celular na mão, olhando o preço da sua etiqueta e entrando lá numa rede social lá e comparando o preço. Então, olha só, em 30 anos, de uma geração para outra, o que aconteceu? Então, como que você traz esse cliente para dentro da sua empresa? Por que ele compra com você e não compra na internet? Por que ele vem aqui? São outras questões. Qual é o diferencial, né? Quais são os diferenciais que você tem que ter? Eu, assim, falando um pouquinho sobre o curso, as questões elas são relacionadas ao que ele pode encontrar, ao jeito que ele é tratado. Então, por que eu volto numa empresa hoje? Porque eu tenho, talvez os produtos que eu vendo na empresa, ou a maioria das empresas, os produtos que ela vende, encontro em vários lugares. Por que você escolhe um supermercado e não o outro? Porque você encontra, então são as comodidades que você encontra, por exemplo, estacionamento, variedade de produtos, o preço adequado ao mercado, não precisa ser o melhor preço sempre, mas adequado ao mercado. E aí você tem uma outra questão que é o clima. Então, o clima, como que é o ambiente, o pessoal é feliz, é alegre, como que é a comunicação, te levam, te tratam bem, te respeitam. Então, assim, completamente diferente do que era da geração do meu pai. Se eu falasse isso, eu lembro que quando eu comecei com 17 anos, lá em 91, eu tinha sempre essa intenção de querer trazer uma visão diferente do negócio, era minha isso, e o mercado não aceitava. Não, o cliente é aquela coisa, funcionário, colaborador, hoje mas até a legislação mudou hoje em dia, não é, Emerson? Você tem uma série de regras hoje colocadas por lei que são muito diferentes do que eram algum tempo atrás. Isso também te obriga a mudanças, né? Sim, um dos temas que eu coloco é essa questão tributária. Um dos temas do curso é a questão tributária, que no Brasil é uma coisa enroscada mesmo, e as pessoas não sabem, é do simples, é do presumido, é do lucro real, qual é a melhor opção que eu tenho para mim. Uma outra questão que eu trago bastante é o ponto comercial, né? Que até
esses anos 90 eram as principais vias, você era obrigado a estar com um lugar bom. Hoje os bairros, as vias de acesso são atrativos também. E um contraponto que eu faço muito, assim, que é o modelo shopping, né? A maioria dos shoppings, ele não está em região central. A maioria dos shoppings, ele tá, até por uma cidade de tamanho, afastado. O bairro se desenvolve depois que o shopping se instala. Mas um exemplo é aqui também, né? Exato. Né? Mas por que você vai no shopping? Por que você pega seu carro e sai e vai até o shopping? Por quê? Você tem garantia que você vai encontrar estacionamento, pago ou não, mas você estaciona seu carro, você encontra uma variedade de opções de compra, você se alimenta, você se diverte, o ambiente é legal, é climatizado, é iluminado, é gostoso. Então, inconscientemente, você fala, vou comprar uma coisa, eu vou no shopping. Então, a distância hoje do seu lugar, do seu ponto comercial, em relação ao centro da cidade, não é mais tão relevante. O que é relevante é o que você oferece à pessoa ir até lá. Todo mundo tem carro, todo mundo se locomove, pega um Uber, vai até lá. Então, não é tão difícil hoje. Então, esse é um ponto que eu trago também, que é o ponto comercial. A ideia é trazer um ponto de vista para tentar romper um pouquinho aquela questão da tradição que veio do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, que era assim que funcionava e estava tudo certo. Mas a questão da tecnologia, do comportamento, da comunicação, trouxe uma nova realidade. Então, o ponto comercial é preponderante no universo digital hoje? Não, de forma nenhuma. Não é? Não. Se você tem uma empresa digital, ou um ponto também que eu trago, que é uma empresa que atende muito o público PJ, que você trabalha muito com entrega, você não tem balcão, você não precisa de ponto comercial. PJ, para quem não tem conhecimento, pessoa jurídica, né? Isso. A empresa. Que normalmente trabalha com entrega, com retirada, né? Não precisa varejo de escolher produtos. O Emerson, quais são os outros tópicos desse curso Abridor de Mentes que você vai enfocar? Que você acha interessante para o desenvolvimento do negócio? São 20 temas, né? 20 temas. E os temas são práticos, são exatamente temas assim: marketing, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de fornecedor, ponto comercial, situação tributária. Então são 20 situações que eu entendi que eram relevantes, e algumas que eu gosto de trazer sempre dessa minha frente de autoconhecimento, assim, que eu gosto muito de me conhecer, de me estudar, mas eu gosto também de estudar a empresa. E um dos temas que eu trouxe é um tema que chama forças e fraquezas, aonde eu estimulo um estudo de você fazer uma análise na sua empresa e identificar quais são os seus pontos positivos, que são suas forças, reconhecer suas forças, e também fazer quais são os seus pontos negativos ou suas fraquezas, ou os pontos que você precisa melhorar. E quando você consegue colocar isso num papel e começar a olhar, já começa a ficar mais claro, porque é difícil fazer esse exercício. A gente... Você precisa de referências para isso, né? É um desafio, né? E você sabe, Ney e Fábio, que é tão incrível que é mais difícil a gente conhecer os pontos positivos do que os negativos. É incrível isso. Quando você vai na prática fazer isso, tanto de forma pessoal como de forma empresa, quando eu falo, Ney, Fábio, me fala os seus pontos positivos. Parece que você está sendo arrogante, querendo, não, eu sou bom, eu sou bonito, eu falo bem. Então você começa a ter uma dificuldade. E eu estimulo isso nesse curso, de você fazer da sua empresa. Então, quais são os pontos positivos da sua empresa? O que você tem de bom que o seu concorrente não tem? O que você tem de bom de valores, coisas que se conectam, e fazer essa lista, fazer esse exercício mesmo, que é onde você vai se ancorar. É onde você vai se diferenciar do mercado, nos pontos positivos. Os pontos a serem melhorados, e a gente já está mais acostumado, a lista fica grande. E aí são coisas que você tem que estruturar com o tempo para ir melhorando. O que eu consigo resolver agora, não tinha percebido isso, já mudar. Pintura de loja, às vezes é uma coisa de estrutura, não é uma coisa de mudar a cultura, é uma coisa estrutural. E aí você começa a melhorar os pontos que precisam ser melhorados, negativos, mas ancorado nos seus pontos positivos. Esse é o segredo. Se você não reconhece o ponto positivo, qualquer ventania, qualquer história te derruba, porque o ponto negativo é muito forte. Você reconhece, o mercado fala, o cliente reclama, o concorrente parece que é melhor que você. Então, se você não tiver essa âncora, que é se reconhecer onde você é bom, para se diferenciar,
você cai toda hora. É isso que acontece muito hoje. O Rodrigo pois não, o Rodrigo escreve aqui: a nova geração não compra mais no físico e na hora. A nova geração e a futura querem comprar e receber em casa ou na empresa. Por isso, nos Estados Unidos, as grandes empresas estão virando e-commerce. Você concorda com isso, Emerson? Sim, como tendência de mercado, inevitável, e não em termos de modelo de negócio. Porque o que acontece, como nos Estados Unidos, é que as empresas elas precisam ser soluções, elas precisam ser modelos shopping. Uma loja muito pequena, às vezes lá nos Estados Unidos, situada num bairro, ou a cidade é muito pequena, ou ele é muito específico e ele consegue sobreviver. Lojas como a minha, lojas de variedade, elas têm que trazer um conceito de ambiente e de variedade de produtos, além do tipo de atendimento que você dá, do conforto que você gera. Sempre vai ter alguém precisando de alguma coisa para agora. Sempre vai ter alguém precisando comprar alguma coisa que ela está em dúvida se é direita ou esquerda, né? Então a loja física ela tem essa função. O que acontecia, que a gente faz essa relação aqui no passado, como não existia o digital, parece que o digital chegou para tomar conta, mas não, ele tomou um pedaço do mercado como uma tendência e não volta atrás. Eu consumo do mercado digital. Eu sou um consumidor do mercado digital, acho super legal, né? Inclusive. E a sua empresa está forte no digital também. Sim, né? Indo para os Estados Unidos, minhas filhas estiveram lá fazendo intercâmbio e uma delas estava em Las Vegas e na Amazon ela comprava e em 2 horas estava na porta da casa. E eles não têm lá um sistema que nem nós, que é meio burocrático e tem que assinar o papelzinho, eles deixam na porta da casa. E pra você ter uma ideia, para gravar um pouquinho mais isso, pra gente saber onde a gente pode chegar, a família que ela tava comprava calça, vamos supor, ela pedia 20 calças. Chegava na Amazon em 2 horas na casa dela. Ela experimentava as 20 calças, ficava com uma, 19 ela punha na porta da casa, o cara passava e recolhia. Então imagina, você pensar assim, aqui no Brasil tem as questões que você toma cuidado, o pessoal rouba, desvia, abre, né? Mas, então imagina, então se a gente tá caminhando para chegar nesse nível, eu como empresário, com uma empresa, o que eu tenho que fazer agora para já ir me preparando para manter? O que eu faço para essa loja sobreviver? Como que eu faço para poder me adaptar a isso? Essa realidade que tá lá, uma hora vai chegar aqui. Mesmo jeito que lançou o iPhone um dia nos Estados Unidos e aqui a gente não sabia nem o que era celular e tá todo mundo aqui com ele. Então é uma tendência de nós também irmos absorvendo essa questão de tecnologia, de comportamento que é viável. Então a loja física, eu acho que ela sobrevive desde que ela tenha os seus valores, ela tenha o seu clima, ela trate os seus colaboradores da forma correta, ela desenvolva os seus fornecedores com as parcerias, ela consiga oferecer para o cliente não só um produto, mas sim, às vezes até uma assessoria, um serviço, uma dúvida, e quem sabe, você fazendo todo esse trabalho muito bem feito, você consiga fazer uma venda. Quem sabe, entendeu? Mas esse é o caminho. Não tem mais como você simplesmente ter um produto na prateleira e esperar o cliente entrar. Isso não vai funcionar. Pode funcionar em alguns aspectos, em algumas cidades, em alguns setores, sim, mas a tendência é que não. Então tem que se adaptar. Sem dúvida. Marcos Durval, um abraço pro Emerson. O Emerson e a equipe são muito atenciosos. Rafael Ramos também mandando um abraço para você, Emerson, e também pro Ney. Agora, qual é o caminho? Como a gente chega às informações desse curso Abridor de Mentes? E qual é o público-alvo, se é que tem público-alvo para ele? Sim, em termos eu sou muito eclético em relação ao que eu falo. Eu sempre faço essas pontes para a gente fazer uma análise pessoal, indo para a empresa. O público-alvo desse negócio, desse curso, são empresários, empreendedores e pessoas que estão pensando em empreender. Eu tô pensando em empreender, tô querendo montar um negócio. Eu acho que isso vai ajudar bastante a pelo menos atualizar o que eu preciso observar, quais são os pontos que eu preciso ficar atento, qual é a mudança de mercado, onde eu me situo. E tudo isso, Ney, são coisas que eu acabei colocando de histórias que eu passei. Inclusive durante o curso eu cito passagens
que aconteceram mesmo, né? E fatos de como foi que eu fiz, porque eu errei, eu voltei, né? Então eu acho muito rico em você absorver a experiência de alguém que viveu aquilo, né? E não simplesmente uma coisa que eu tô fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui de um livro, de uma matéria que eu aprendi e tô colocando lá, porque eu achei legal, né? Porque eu vivi. Sim. Isso é dinâmico, né, Emerson? Sim. Quer dizer, mesmo ideias colocadas agora podem se modificar daqui a um tempo. Sim, né? Aliás, até daqui a um curto espaço de tempo, né? Porque os meios digitais propiciam muito isso, né? Isso não volta. A estabilidade não volta. E você sabe que ontem eu tava até vendo assim, é tão engraçado isso, né? Porque parece que nós buscamos a estabilidade, né? Mas ela não existe. Né? Mas ela não existe. Se a gente parar para pensar, ela não existe. Eu fiquei fazendo uma análise de 2 tipos de empreendedor, de profissões. Um marinheiro, um cara que trabalha no mar e um piloto, né? Imagina que o cara vai entrar nessa porque ele quer sempre o mar calmo, tranquilo, ou o avião não quer turbulência, né? O piloto não tem como, a vida é assim. Você tem que estar preparado para isso. É verdade. Mas a boa notícia é que mesmo depois da chuva e da tempestade, o sol volta. Então tudo passa. Sim. Eu tenho comigo uma questão assim, quando tá difícil, e às vezes tá difícil de forma pessoal, de forma empresa, profissional, né? A gente passa, né? por situações, eu tento assim, manter a calma e falar o que é que eu tenho que aprender com isso. Por que eu tô passando isso? Nessa turbulência, o que eu aprendo? E eu percebi nos anos que todas essas turbulências, essas questões que são da vida, elas são, na verdade, só ensinamentos que você tá resistindo. Aprende logo. Por que você tá passando por isso? Que lição que tem aí pra você, que é pra você? E qual é o seu valor? Qual é o recado, né? De novo naquela história, qual é o seu ponto positivo? No que você é bom? Ancora no que você é bom, passa pela turbulência e volta. Com certeza você volta mais forte. Sem dúvida. Ô Emerson, as informações sobre esse curso estão disponíveis nas redes sociais? Eu já no meu Facebook, Instagram, já tô começando a fazer algum tipo de comentário e um anúncio. Emerson Peronte no Instagram, no Face, e eu vou ter uma página do curso que a gente vai lançar, então na semana que vem já vai estar no ar, a gente vai divulgar tudo isso e espero que ajude bastante pessoas. E quem quiser mais informações, pode entrar lá, manda mensagem que a gente responde, tem uma equipe por trás lá que já está preparada para isso. Ele é online? Ou é presencial? Online, não, ele é online, mas provavelmente, Fábio, eu vou fazer alguns atendimentos, algumas palestras, pessoal, em grupo. Eu já faço isso hoje. Eu já atendo alguns, assim, quando tem um problema mais específico, entendeu? Uma questão específica. Então, provavelmente eu vou me aventurar mais a isso. Então, sim, tanto pessoal como em grupos, mas a ideia do curso é online. Certo. Emerson Peronte nas redes sociais, Facebook e Instagram. Sucesso pra você. Obrigado, Fábio. Sucesso, Emerson. Você, mais sucesso. Mais sucesso e parabéns, né? E parabéns por compartilhar essas experiências, sabe? Isso que é o ponto de partida, esse que é o lance legal desse curso que você vai oferecer. Sim. Porque você não vai guardar apenas para sua empresa, apenas para o seu conhecimento, você vai difundir esses conhecimentos adquiridos ao longo de décadas. Sim, é isso, né? E é o que me move, sabe? Eu fico muito feliz em poder ajudar. Né? E eu acho que essa coisa que tinha também da outra geração, de guardar segredo, isso aqui você não compartilha com ninguém, pra mim não funciona. Eu sofri, eu descobri a solução e eu não vou compartilhar com ninguém, você que lute. Mas não é bem por aí, né? Não tem como hoje o mundo funcionar de uma forma individual. Hoje é coletivo. Não tem verdade. Um abraço, sucesso. Obrigado. Obrigado. O Zé Geraldo Fabrício manda aqui um grande abraço. Geraldo do Ateneu. Acompanhou sua história como comprador da Faber-Castell, grande pessoa, excelente profissional. E o Rafa Ramos dizendo aqui que você é um grande professor. Não, eu não, né, Rafa? Mas o Emerson sim é um grande professor. Valeu, Paulinho. A Fernandinha vem aí com o Rock and Pop Jovem Pan. A gente volta na segunda às 7.
Você ouviu Jornal da Manhã Jovem Pan São Carlos. Oferecimento: aniversário de milhões Savenhago, 3 milhões em prêmios e super ofertas. Aproveite. Uniodonto São Carlos, por mais sorrisos em 2023. FG Esquadrias, pensou em esquadrias? Pensou FG. Hidráulica e pneumática, vem pra nós. Pra sua casa ou pra sua empresa, vem pra nós. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Maria Aires Imóveis, com você nós podemos. A Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. Eletrobidu Energia Solar, o seu parceiro na conta de luz. Imunibem Controle de Pragas. Fone Whats 16 99233 5595. Aspro Alto Brasil, a sua melhor escolha para proteção veicular. Não importa o tipo e estilo do seu paizão, a Jaime Moda Masculina está sempre preparada para todos eles. Jornal da Manhã São Carlos. O melhor do rock e o melhor do pop.